A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trazendo mais um vídeo para o canal, né? E a salvação é individual, o tema, né, irmãos? Sobre a nossa salvação, que nós devemos levar a sério, né? Que muitas vezes a gente não está levando a sério a nossa salvação, né? E estamos preocupados com as coisas terrenas aqui da terra e não estamos se preocupando com a nossa salvação, né, irmãos? E Deus está alertando, está avisando, né? Mariné, Jesus está voltando, Deus do tempo da nossos avós, né? Que não está vindo, mas eu falo para os irmãos que a vinda dele está próxima, os sinais estão se cumprindo, né? Que está na Bíblia, né, irmãos? Hoje em dia tá tudo correndo contra o tempo, né? As coisas estão tudo acelerado, estão tudo modificado, né? Não é que no tempos atrás, quando eu me lembro que eu era criança, o Natal, um Ano Novo, assim, as datas especiais custava chegar. Hoje o tempo está correndo, né, irmãos? Deus está apressando a volta de Jesus, que naquele tempo a gente custava assim, quando é que vai chegar o Natal? Quando é que vai chegar o Dia da Criança? Quando a gente era criança, né? E hoje em dia já estamos já entrando em dezembro, quase já de novo, né? Já terminou o mês, né? De setembro e já vamos para outubro, né? Daqui a pouco chega dezembro de 2026, né? Nós estamos em 2025. Então tá tudo corrido, né, irmãos? E eu quero falar para os irmãos que a gente ora, né, irmãos, pelos nossos familiares, por os amigos, por a parentela, né, por os irmãos da igreja, por aquelas pessoas não, às vezes não quer se consertar, né, irmãos? E eu venho dizer para os irmãos hoje que a salvação é individual, né, irmãos? Dói na gente em saber que tem filhos, filhas, pai, mãe, irmãos afastados dos caminhos do Senhor e a gente busca, né, a salvação, mas eles não estão despercebidos, né, irmãos? Então, o que eu falo para os irmãos? A gente tem que deixar nas mãos de Deus, né? E não levar nas nossas próprias mãos. Então, eu tenho aquela que ora há anos, né, irmãos, assim, e não adianta, não tá vendo o resultado. Mas a gente tem que deixar nas mãos de Deus que ou vai vir pelo amor ou vai vir pela dor, né, irmãos? Espero que venha pelo amor, porque a dor é muito difícil, muito dolorido, né? Às vezes é dor física, que Deus permite acontecer, acidente, doenças, né? Dores na alma, que a pessoa chega quebrado na igreja, né? Para poder vir para os caminhos, né? Outros, às vezes, não dá tempo, né? Vai antes da hora e perde a sua salvação, né? A gente não, como eu costumo dizer, né? Naquele dia, a gente não deve estar julgando quem foi para o céu, quem morreu, quem foi para o inferno, né, irmãos? A gente tem que esperar aquele grande dia, como eu digo, que vai ter surpresas, né? Muitas surpresas. Então eu quero deixar uma palavra para os irmãos que está escrito lá em Marcos 34, 38 a seguir, né? Que diz assim, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, essa salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre a geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, porquanto vier na glória de seu Pai com o santo dos anjos, né, irmãos? A palavra está dizendo, né, que aquele que se envergonhar dele naquele dia vai ter com Deus, né? Porque às vezes, irmão,
é complicado, tem várias áreas, assim, da volta de Jesus, né? Que nem, às vezes, a gente entra no mercado, vê um irmão lá, o irmão tá trabalhando, uma irmã, né? E tá ali, e às vezes a gente dá a paz do Senhor, capaz de se esconder atrás das partilheiras, subir em cima das partilheiras para não dar a paz do Senhor com vergonha, né? E naquele dia, se você tiver vergonha de Jesus, do nosso Senhor, né, de estar proclamando o evangelho, dar um paz do Senhor, de entregar um panfletinho, de evangelizar, ou até mesmo na igreja, né, que nem eu tenho falado, né, dos teus dons, naquele grande dia Deus vai se envergonhar de você, irmão. Então a gente não pode tá fazendo acepção de pessoas e querendo ficar assim envergonhado por que um irmão passe da paz do Senhor, né? Que nem diz, não devemos servir a dois senhores, Mateus 24 diz também, né? Desce do muro, irmão. Às vezes a gente tá em cima do muro, né? Não sabe, uma hora é crente, outra hora não é, outra hora vai para o mundo, outra hora vai para a igreja, e nessas que às vezes não dá tempo de nós pegar e ser salvo, né? Às vezes acontece alguma coisa, algum acidente, alguma doença, e Deus tira da face da terra, né? Então ele está elegendo os escolhidos, né? Os remanescentes que estão nessa terra para levar o evangelho, né? Os missionários. Eles, mãe, né? Não está dizendo então que eu não sou crente. Deus considera todos e toda. Jesus foi morto naquela cruz por todos, né, irmãos? Mas aí a gente tem que se posicionar, ter um posicionamento com Deus. Não pode estar, uma hora tá no mundo, outra hora tá na igreja, ou tu é na igreja tu é uma veste, no mundo é outra, que não se define quem é homem de Deus, mulher de Deus e quem não é, né? Envergonhando o evangelho do Senhor, e não devemos fazer isso, né, irmãos? Então, outra coisa, a gente ora anos pelo marido, por um filho, né? É duro em falar, mas tem que largar nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer, vai cobrar da pessoa, né? Porque a gente às vezes está debaixo de um jugo, irmão, e não quer se ajeitar, e a pessoa passa anos por aquele jugo, e não devemos fazer, né? Ou os filhos nas drogas, o marido bêbado, ou drogado, ou assim que não, na vida errada, né, irmãos? E ali tá a esposa, né? Ou o marido, vice-versa, né? Ou os filhos orando pelos pais e não querem se ajeitar. Então, irmãos, eu te digo nesta tarde, que estou à tarde aqui gravando, que a salvação é individual, entrega tudo nas mãos de Deus, né? Se não quer se ajeitar, entrega nas mãos de Deus, porque a gente não tem que carregar o fardo dos outros. Eu cheguei à conclusão que eu vou cuidar da minha salvação. Eu, claro, que tô orando meus filhos, pelo marido, por todos, né? E para a parentela que ainda não está assim, se desviar do caminho do Senhor, mas eu tenho que cuidar da minha salvação, se aproximar mais de Deus e ver o que Deus quer, né? As promessas, porque assim tu fica debaixo de um jugo, orando atrás daquela pessoa, né? E se desvia do propósito que Deus tem contigo, né? Descansa, mãe, descansa o teu coração no Senhor, descansa, pai, no teu coração no Senhor. O filho, a filha que tem o pai e a mãe desviado, às vezes estão na vida errada, né? E levando aquele jugo ali, mas saiba que não é para sempre. Daqui a pouco Deus brada e faz a obra, né, irmãos? É o que eu digo sempre, né? Tem que ir orando e clamando a Deus, mas não levar aquele jugo que é pesado. O fardo de Deus é leve. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E você que não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus. Jesus está às portas.
Jesus está levando, irmãos, aqui na minha cidade, aqui em Santa Catarina, no meu bairro, semana passada, foram 4 pessoas que foram e uma menininha, uma criancinha afogada, né? Muito triste. Então, mas isso aí é natural, normal, todo mundo morre, tá? Mas não é, irmão. Deus falou nas promessas que ia começar a levar os desobedientes, assim, ia começar a levar da face da terra, assim. E que não quer se endireitar, e o tirar dos caminhos, que é libertar os remanescentes para fazer a obra, né? Então, o que eu ia dizer para os irmãos é muito triste. Assim, e quer dizer, pessoas de idade, não, foi misto, foi pessoas novas, foi criança, foi jovem, e então Deus não está escolhendo, né? Ele está levando quem está desobedecendo, né? Não que eu estou dizendo que a criancinha desobedeceu, né? Um anjinho de 3 anos, uma fatalidade que aconteceu aqui na minha cidade, morreu afogada na piscina. Que Deus conforte os corações dos pais se esse vídeo chegar até eles, né? Que são daqui da minha cidade, e dos avô, a avó que amava muito ela. Mas Deus está levando, irmãos. É nos altar, Deus está levando também, né? E quando a gente soube do cantor, dos pregador, né, que estavam pregando quando veio cair. Então eu deixo essas palavras para os irmãos, uma reflexão hoje de dia para os irmãos, né, para nós cuidar da nossa salvação. Jesus está voltando, irmãos. E é sério, né? Os acontecimentos, os eventos naturais da natureza tá acontecendo por países. Deus está visitando crianças, avisando, né? Velhos teriam sonhos, que nem diz na Bíblia, né? Então, vamos se apegar com Deus. Claro que a gente tem que trabalhar as coisas daqui dessa terra, a gente tem que continuar, né? Para até a volta de Jesus, mas não seja como as 10 virgens, né? Esteja com azeite preparado, que as 10 virgens, 5 foram prudentes e as outras foram imprudentes, né? Que não estavam com azeite preparado. E quando o noivo veio, elas ficaram, né? Só num grito. E vai ser muito triste o ranger de dentes, né? Que nem diz na palavra, muito choro. E a gente vai ficar, né, nesse mundo, né, de horror. Eu peço a Deus, Deus não me deixa ficar neste mundo de horror, né? Tanto trabalho que a gente passou aqui, tanta luta, né, ainda depois ficar não ir no arrebatamento com Deus, né, nas bodas do Cordeiro. Então, ore para a sua família, mas cuide mais da sua salvação. A salvação é individual, irmãos. É individual. Não fique naquele julgo, orando direto, assim. Tem mulheres que eu vejo testemunho, 20 anos, 18 anos, que julgo é esse, que casamento é esse que não se endireita há anos, né? Que filho é esse, né? Algum problema tem, né, irmãos, que Deus não vai levar esse julgo para anos e anos, né? Tem que largar a pessoa de mão e viver a sua própria vida, né? Se não der mais, irmã, né? Tá mandando eu separar. Se preciso for, separe, irmão, mas não para arrumar outra pessoa, mas para viver a vida que Deus quer, né? Lá na frente, de repente, Deus recupera a pessoa e volta, mas vai fazer a obra de Deus, larga de mão, né? E vai fazer a obra de Deus, que Deus é justiça, né? Na hora certa ele vai cobrar e vai cumprir as promessas, né? O filho, se tiver oportunidade, bota numa clínica, se não tiver, eu sei que é complicado, né? Eu tenho na família, né, do meu esposo ali, pessoas de usuárias, né? E é complicado de lidar, né, irmãos? Mas não é fácil. Mas essas palavras que eu deixo para os irmãos nesta tarde, né? A salvação é individual, irmãos. Vamos cuidar da nossa salvação, que Jesus está voltando. Amém? Dessas palavras em nome do Senhor Jesus. E um abraço e um beijo a todos. Amém?